Minha gente, vamos falar de uma coisa bem certa que determina a nossa vida, que influencia a nossa prosperidade e tudo mais, se chama organização. Vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa assim como você. Muito cedinho por aqui, hoje amanheceu com um ar bem geladinho. Mas então vamos lá, este assunto que algumas pessoas dizem, Poli, por que falar em organização? Não só das coisas dentro da nossa casa, mas da nossa organização pessoal. O que eu mais observo é que as pessoas não se organizam no dia a dia, não se organizam nos seus afazeres, não se organizam com as suas coisas e aquilo tudo vira uma confusão, uma desordem muito grande. E quando nós estamos em desordem, pode ter certeza que a nossa prosperidade está indo embora. Está indo embora porque nós perdemos tempo na desordem, nós perdemos dinheiro na desordem. Vamos pegar alguns exemplos muito claros do nosso cotidiano. E eu vou citar os meus exemplos, que eu lembro que quando o meu filho mais velho era pequenininho ali, não? E nós estávamos numa transição de casa e tudo mais, e era uma coisa incrível, gente, que eu nunca achava a chave do carro. Nunca, nunca. Aquilo sumia a chave do carro e eu ficava um tempão procurando a chave do carro e estava atrasada para levar ele para a escola, estava atrasada para ir para o serviço, sempre estava atrasada, aquela loucura, sabe? E aquilo me dizia assim, meu Deus do céu, por que você não se organiza? Por que você não se organiza? E olha o que eu fiz. Comprei um porta-chaves bem grande para que fosse visto, bem chamativo. Coloquei perto da porta de entrada da minha casa. Quando eu entrava, eu via que tinha que pendurar a chave ali. Solucionou o problema. Olha que como coisinhas assim simples que te fazem lembrar, quando você está na desordem, você tem que ter algumas o quê? Eu digo assim, alguns gatilhos, não seriam bem gatilhos, mas assim, pontos de lembrança para você se organizar. Foi ali, solucionou esta questão que eu perdia um tempão. Outra questão que eu perdia muito tempo, gente, mas muito tempo naquela confusão, era as refeições. Levantava lá, o que eu vou fazer hoje? Não? Digamos num sábado ou num domingo, o que eu vou fazer hoje? E ficava pensando e não me organizava o que ia fazer. Ou ia comer fora ou pedia delivery para trazer em casa. A minha desorganização, esta falta de percepção que a gente tem que organizar, que a gente tem que pensar nas refeições e tudo mais. Somos o quê? Se nós temos família ali, se somos nós os responsáveis pela alimentação, pelo preparo da alimentação, nós temos que estar pelo menos organizados quanto aos alimentos que tem que ter na nossa cozinha. E é tão simples, gente. É tão simples fazer um cardápio lá. Você não precisa ali fazer aquelas coisas mirabolosas. Faz o trivial. Mas dentro desse trivial que seja ali uma coisa assim bem coordenada. Vai facilitar a tua vida. Vai te dar tempo. Tempo é precioso. E a gente não joga dinheiro fora. Por quê? Quando você se organiza, o alimento lá na tua despensa não se perde. Não vai... Sabe aquelas coisas que se joga fora porque está vencida? Se você tem uma organização e você sabe, dentro dessa tua organização, o que você come por semana, lá, quais os produtos, isso, aquilo, não vai sobrar. Não sobra e você não joga fora. Você ganha tempo e dinheiro. E quantas outras coisinhas. Uma coisa que eu faço é sempre observar o tempo. Alguns me dizem assim, por que você assiste essa coisa de meteorologia e tempo? Por quê? Eu
preciso lavar as roupas, certo? Todas nós dominicanas temos essa questão da limpeza das roupas. Então, eu observo os dias que vai ter sol, os dias que vai ter chuva. Para quê? Para que eu possa lavar, às vezes, né, principalmente quando chega o inverno aqui no sul, a roupa em dias nublados, gente, não seca. Daí você tem que fazer o quê? Secar na secadora. A secadora, energia. Você gasta mais energia ali para secar a roupa. Então, eu me organizo um pouquinho mais, principalmente na lavagem. Não na roupa pessoal, porque a roupa pessoal até ela fica mais fácil, né, para lavar isso aqui. Mas questão de a roupa de cama, os lençóis, toalhas de banho, tapetes, tudo isso daqui. Eu tenho que pensar no tempo. Eu tenho que pensar no tempo. Então, se eu vejo lá que chegou o meu inverno, eu sempre, semanalmente, eu vejo os dias que não, hoje vai ter sol, então eu posso lavar os lençóis, posso lavar os edredom, posso lavar os cobertores, porque vai secar. Pegaram, gente, são questões assim que nos facilitam o nosso tempo e facilitam o nosso dinheiro. Nós não gastamos dinheiro, não perdemos dinheiro. E quantas outras questões. Tem um ditado bem claro, que todo mundo sabe. Casa bagunçada, mente bagunçada. Casa organizada, mente organizada. E é tão simples isso, gente. E reflete. Isso quase todos os psicólogos fazem e falam. E reflete no nosso dia a dia. Reflete ali como que vai, como que não vai, isso, aquilo. Vocês sabem que eu trabalho com consultoria. E uma pessoa que trabalha com consultoria, principalmente online ali, é aquela questão de horários. Então, eu tenho os meus horários de atendimento, tenho os meus horários aonde, não é só atendimento, que eu tenho lá que fazer a leitura, fazer ali, como é que posso dizer, aplicar a ferramenta Baguá em cima das plantas baixas, ver as correções e tudo mais, ver as imagens, os vídeos, as fotos dos ambientes aonde a gente tem que aplicar o Feng Shui. Então, eu sempre peço para as pessoas, se surgir um imprevisto e não puder estar naquele horário, né, ou aquele horário marcado, que venha me avisar. Por favor, me avise, não? Porque imprevistos acontecem na nossa vida de qualquer um, então a gente entende. Mas tem pessoas que nem esta capacidade de avisar. Não custa você dizer assim, surgiu imprevisto, não posso. Então nós podemos remarcar para outra hora, mas deixar uma pessoa lá, deixar uma pessoa ali. Ué, o que aconteceu? Ou deixar a pessoa esperando. Você sabe que a pessoa trabalha com isso, gente? É uma das piores, assim, que eu diria assim, das piores organizações que você tem na tua vida. Você não consegue organizar o teu tempo. Quem não consegue organizar o tempo, perde o tempo. Perde o tempo com coisas assim que às vezes não dá. Observe esta questão do tempo. É importante a organização. O que você vai fazer com o teu tempo? Se você deixa ele ao léu, como eu vejo pessoas lá, eu não tenho tempo para nada. Ai, quem me dera ter mais tempo. Mas fica horas lá com joguinho, olhando a vida dos outros lá nas redes sociais e tudo mais. E daí vem me dizer que não tem tempo. Tempo é prioridade. Você dá prioridade para aquilo que você vai fazer. Você se empenha naquilo que você vai fazer. E pegar o tempo dos outros e às vezes não considerar, uma pessoa que faz isso quer dizer, ela não considera nem o tempo dela. Sim, minha gente, nós temos que pegar essas pequeninas coisas, né? Porque os pequenos detalhes são importantes. Os pequenos detalhes são importantes. Para quê? Para a gente ter um contexto e aonde a gente se organize melhor. Tenha uma organização. A gente não precisa ser aquela, tal hora. Há flexibilidade,
há esse movimento, mas nós precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e conosco. E se nós temos filhos ali, crianças, adolescentes que vivem conosco, gente, observe a organização. Uma criança que vive na desorganização, na desordem, ele vai ser um adulto desorganizado, porque ele não aprendeu, ele não se organizou e às vezes ele nem tem noção do que está acontecendo. Por que será que eu não consigo? Por quê? Não te ensinaram a ser uma pessoa organizada. Se você é uma pessoa bagunceira, pense, analise no que a bagunça te leva, nessa desordem que você vai levando a vida. Deus dará. São pequenos detalhes que a gente tem que observar. E não é ser aquela, que nem eu digo assim, a louca do paninho, porque tem umas mulheres que são a louca do paninho, ninguém pode sujar dentro de casa porque ela já está lá com o paninho e toca todo mundo para fora. Isso não é viver, gente. Isso não é viver. Mas você ser assim, flexível, você ser aquela pessoa que é agradável e que a casa é agradável para você e para as pessoas que compartilham esta casa. Não seja 8 ou 80, ou tudo lá maravilhoso que parece uma casa que ninguém mexe, ou aquela casa extremamente bagunçada. Extremamente bagunçada. Minha mesa de trabalho hoje aqui tá com algumas coisas fora do lugar, mas tá tudo bem, porque eu tô trabalhando. Quando eu terminar de trabalhar aqui, eu vou guardar essas coisas e tá tudo bem. Pegaram? A organização da nossa vida vai te facilitar e você vai economizar tempo e vai economizar dinheiro. Repense um pouquinho como você está levando a tua vida. Agora quero fazer um convite para você, se você está gostando, se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos de um Feng Shui bem descomplicado. Falamos de planejamento, de organização. Sim, para a gente aplicar o Feng Shui na nossa casa, é fundamental nós termos essa organização. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada!